enquanto estávamos orando. Sejam bem-vindas, irmãs. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Vamos começar então, irmãs, a nossa live. Nós estamos, irmãs, quem é a primeira vez, nós estamos nesse propósito. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse livro, tá, irmãs, nós estamos lendo. Hoje nós estamos, bom dia, Lene, seja bem-vinda. Hoje nós estamos, irmãs, no capítulo 6, nossa sexta live. Nós estamos lendo um capítulo por semana. Nós lemos, nós fazemos as nossas anotações. E na sexta-feira nós temos essa live, né, para... O som está baixo? Está baixo para todas, meninas? Todas estão me ouvindo bem? A Lene disse que o som está baixo. Tá só para a Lene, vocês estão me ouvindo bem? Poliana, bom dia. Eu aguardo, tem um delay, né, irmãs? Se vocês puderem me falar sobre o som. O som está baixo, outra também colocou. Deixa eu mexer aqui um pouquinho para ver se melhora. Tá melhor agora? Ó, a Jaque disse que lá está ótimo. O som está bom, Adriana. Pode ser a conexão de vocês, tá, irmãs? Porque eu tô com o microfone. É para estar bom, é para estar bom. Ótimo, agora está ouvindo bem. Tá. Lembrando, né, irmãs, esse retorno é muito bom de vocês, tá? Tá muito baixo. Eu vou pedir para quem está muito baixo. Isso, Cleo. A Cleo me ajudou, irmãs. A minha voz é baixa. Até uma dica aí, né? Até que a Cleo me deu. Tá, irmãs. O som está travando. Pode ser a conexão, então, irmãs. Pode ser a conexão de vocês. Se não está para todas, pode ser a conexão de vocês. Tá? Deixa eu ver se não é a minha, né? Pode ser isso, que nem a Márcia disse. Pode ser que tenha alguns celulares que estão mais baixos. Mas eu tô ruim da minha garganta também. Eu não sabia se eu estaria aqui hoje de manhã. Até ontem eu pedi oração para as meninas do estudo bíblico. Eu disse, ore por mim, por conta eu tava sem voz. Forcei muito, irmãs. Eu tive que trabalhar ontem à noite da aula. Então, assim, a garganta forçou, tá? Então, pode ser isso também, tá? Minha voz, de repente, está baixa. Melhorou? Ótimo, irmãs. Me ajudem em oração, né? Que não haja impedimento no som, na conexão, que não venha travar. Me ajuda, irmãs. Preciso de oração. Tá bom, Tati, para vocês então, irmãs, vamos começar. Eu vou retomar ali, irmãs. Nós estamos nesse propósito, tá, minhas amadas? Assim, ó, nós estamos nesse propósito de ler esse livro. Bom dia, Tati, bem-vinda. Nós estamos no propósito de ler esse livro, muitas estão entrando, tá, irmãs? Da pastora Thalita Pereira. Deixe-me apresentar você. Então, hoje nós vamos falar sobre potencial. O que é a nossa identidade? Nós estamos nessa jornada de autoconhecimento, de cura, de ali, irmãs, nós, né, nos aceitarmos, autoaceitação. Precisamos nos aceitarmos o que Deus te chamou para ser. Você aceita? Você acha que não tá bom? Você acha que Deus poderia ter feito melhor? Não, irmãs. Já passamos, né, irmãs, ali por vamos dizer assim, umas doses de cura. Cada sexta-feira nós estamos entendendo, Deus está ministrando ao nosso coração. Lembram da primeira, né? Não existe mulher perfeita. Mas Deus fez as coisas o quê? Muito boas. Então eu e você somos muito boas segundo a vontade de nós? Não. Segundo a vontade dos outros? Não. Nós somos muito boas segundo a vontade de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre toda essa identidade, irmãs. Como que nós vamos colocar ali no nosso potencial. Então, o nosso livro começa falando um pouquinho, irmãs, de Daniel nesse capítulo. Bom dia, Cláudia, bem-vinda, Jéssica, Gisley, né? Sejam todas bem-vindas. Então, irmãs, o nosso livro começa nos falando ali, primeiramente, sobre como nós pensamos em pessoas de sucesso. Quais pessoas vêm à mente, irmãs, quando você pensa em sucesso? Quando você pensa, meu Deus, essa pessoa é muito bem sucedida. Nós começamos a pensar no que nós vemos, irmãs. Mas ali ela traz no livro que muitas vezes nós olhamos o sucesso, nós olhamos o glamour, nós olhamos números, nós olhamos quantidades. Mas nós não sabemos e nós não percebemos e muitas vezes nós nem queremos saber os processos que essas pessoas passaram. Olha só, Tati, livro mudando minha vida, irmãs, isso que era minha oração, irmãs. Esse livro mudou minha identidade.
Esse livro trouxe cura para mim, irmãs que não me aceitava, que achava que tinha muitos defeitos, que não aceitava coisas que Deus tinha formado. Já compartilhei com vocês muitos testemunhos pessoais aqui nessas lives. Então, irmãs, todas nós, se você olha alguém de sucesso, se você tem alguém que você olha, nossa, essa pessoa é incrível, irmãs, essa pessoa passou por processos. Essa pessoa talvez foi muito moldada, foi muito lapidada. Houve renúncias, houve talvez investimentos, houve coisas que você não sabe. Não foi fácil, irmãs. Nós sabemos que talvez assim você pense assim, olha, para mim chegar na profissão que eu tenho hoje não foi fácil. Para mim ter a família que eu tenho hoje não foi fácil. Para mim estar ministrando a palavra não foi fácil. Assim como é com você, tudo que você tem conquistado em Deus não veio de mão beijada. Assim são essas pessoas, irmãs, de sucesso. Assim são essas pessoas que nós olhamos aos olhos carnais e pensam assim, nossa, essas pessoas são bem resolvidas, tem muitas coisas. Houve um processo. Amém, irmã Floraci, né? Quem tá entrando também, assim como a irmã Floraci, sejam bem-vindas, se sintam abraçadas. Então, irmãs, o primeiro tópico que nós vamos trabalhar hoje, que ela coloca ali no nosso livro, ela diz assim, ó, escolha destacar o seu potencial, não esconder. Quando fazemos o que fomos chamadas para fazer de forma excelente, é quase impossível não ficar em evidência. Ela dá o exemplo de Daniel, irmãs, que Daniel, ele começou a não se contaminar. Ele começou, irmãs, a orar 3 vezes ao dia. Ele começou a fazer tudo com excelência. Quando ele foi colocado num cargo? Não. Quando ali o rei Dario viu o potencial dele? Não. Daniel, irmãs, ele já fazia tudo com excelência. Daniel já fazia tudo com excelência para o Senhor. Daniel já havia decidido quando ninguém o conhecia, eu não vou me contaminar. Eu não vou fazer o que todo mundo faz. Eu vou ter temor, eu vou andar em sabedoria. Eu não vou perder os meus valores, irmãs. Daniel, ele resolveu fazer a escolha dele antes dele assumir um cargo, antes dele assumir uma postura, irmãs. Por isso que ali a Thalita diz, né, para nós, que quando fazemos o que fomos chamadas para fazer, é impossível não ficarmos em evidência. Não porque o homem vê, irmãs, mas porque Deus começa a levantar essa pessoa. Porque Deus sabe o coração dessa pessoa. O exemplo que ela traz também ali é o exemplo de Davi. Davi, irmãs, ele não trabalhou, ele não começou a adorar a Deus, fazer as coisas com excelência, quando ele foi colocado como rei de Israel. Não. A Bíblia conta que ele estava lá trabalhando, cuidando das ovelhas, tocando harpa. A Bíblia conta, irmãs, que ali no pasto, sem ninguém ver, Davi já havia matado o urso e o leão. Davi não precisou estar em evidência para se tornar um homem corajoso. Davi não precisou de um momento, de um altar. Não precisou de um rei chamar ele. Olha, venha tocar para mim. Agora eu vou aprender, agora eu tenho cargo. Não. Davi estava fazendo antes, com tamanha excelência, que quando surgiu a oportunidade, Davi estava preparado. Eu quero perguntar para vocês. Vai, Cris, vai ficar salva. Eu quero perguntar para vocês. Quem aqui acredita em sorte? O que vocês acham que é sorte? Tem alguém aqui, né? Queria nesse retorno de vocês, sei que tem um delay. Existe sorte? Será que Davi teve sorte quando ele matou Golias? Será que Daniel teve sorte quando ele foi colocado ali como um dos principais no reinado? Existe sorte? Eu não tô vendo os comentários ainda, eu sei que tem esse delay, né, irmãs? Por que eu tô perguntando isso, irmãs? Se existe sorte. Eu ouvi uma vez, foi até o meu pastor numa pregação, algo que eu tomei, sabe aquelas frases que a gente anota e a gente não esquece? Ele dizendo que a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. A oportunidade surge
E nesse momento nós estamos preparadas. Ele colocou essa definição para a sorte. Foi o que nós vemos aqui, irmãs. Davi estava preparado. Davi não precisava, ó, a Deus que não acreditam em sorte. Davi estava o que, irmãs? Se preparando, escondido. Davi estava lá fazendo o quê? Adorando. Davi estava lá fazendo o quê? Estava sendo preparado para algo que Deus estava preparando, irmãs. Davi não precisou, não. Eu vou ficar aqui só cuidando das ovelhas. Se Deus um dia me chamar para alguma coisa, eu vou me preparar. Não, irmãs. É que nem vocês estão colocando, ó. Foi Deus. Acredita em oportunidade, irmãs. Então, olha só. Davi estava preparado para matar o gigante. Davi estava preparado. Como? Porque ele já havia matado o urso, ele já havia matado o leão. Davi estava preparado porque ele disse o que para aquele gigante? Eu vou contra você na força de Deus. Eu vou contra você não com espada e lança, mas na força do Todo-Poderoso. Davi estava preparado com a fé. Davi estava preparado crendo nas coisas de Deus, crendo que a força de Deus era maior do que a força de qualquer gigante naquele tempo, irmãs. Então, ali acontece o quê? Davi estava preparado e aparece a oportunidade, irmãs. Então, muitas vezes você não espere. Olha só, nós estamos falando sobre potencial. Nós precisamos desenvolver o nosso potencial. Por quê? Porque vai chegar momentos que nós vamos precisar estar preparadas. Ali eu gosto de Paulo, quando Paulo ensina Timóteo, Paulo fala sobre a palavra de Deus. Paulo diz assim, Timóteo, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Se eu perguntar para vocês estão preparadas? Eu tive uma líder, irmãs. Deixa eu tomar uma água, irmãs, porque a garganta hoje tá uma bênção. Eu vou conseguir terminar a live, não vou sentir dor, orem por mim. Eu tive uma líder, irmãs, que irmã Nadir Miguel de Esteio, ela cuidava do círculo de oração e ela tinha equipe de obreiras. Irmãs, talvez vocês até nem entendam, mas pense no que aquela mulher fez. Não somente eu era um dos primeiros cargos que eu tive, mas como ela fez eu me desenvolver, irmãs. O que ela fazia? Ela dizia para a equipe ali, vocês tragam uma palavra para oferta, vocês tragam o hino da harpa, Assembleia de Deus, né, irmãs? A gente tem ali, eu não estou mais na Assembleia, hoje mudei de cidade, não congrego mais na Assembleia, mas tem a Assembleia de Deus, isso tem no meu coração. E ali ela dizia assim, ó, tragam o hino da harpa, tragam uma palavra para a oferta, tragam uma palavra introdutória e vocês, obreiras, se preparem para pregar. Irmãs, quando ela falava isso, assim, ó, pense assim, nossa, mas como assim se preparar para pregar? E ela dizia, e se a convidada não vir pregar? E se a pessoa que eu coloquei na escala não vier para trazer a palavra introdutória? Vocês precisam estar preparadas. Essa equipe precisa estar preparada. Se eu não vir, uma de vocês vai precisar dirigir o culto. Se eu não puder ali fazer alguma coisa no culto, vocês têm que estar preparada para fazer. Irmãs, ela era aquela tensão antes do culto, porque nós sabíamos que nós estávamos ali, ou a gente ia orar, ou a gente ia trazer a palavra da oferta, ou a gente poderia trazer a palavra introdutória. Então, olha só a sabedoria, irmãs, o discernimento. Eu vejo assim uma visão visionária. Nós nos preparávamos toda quarta-feira para aquele culto. Independente se eu vou pregar ou não, eu preparava uma palavra, eu orava, me consagrava. Independente se eu iria trazer a palavra de oferta, eu me preparava, eu separava a palavra da oferta, eu separava a palavra introdutória, porque eu não sabia se talvez não iria precisar. E se alguém precisasse, se a minha líder me chamasse, o que acontecia? Eu estava preparada. Isso aconteceu muito, irmãs, muito assim, ó, de não vir pregadora, de alguém faltar na hora e ela, ó, fulana, vem cá, hoje é você. Às vezes no banco, olha, recebi a mensagem agora, a irmã escalada não vai vir, você vai trazer a palavra.
Irmãs, isso trouxe preparo, isso trouxe crescimento. Ela ensinou o que Paulo estava ensinando a Timóteo, irmãs, princípio de liderança, princípio de mãe espiritual. Minha filha, esteja preparada, porque se eu precisar que você pregue a palavra, você vai estar consagrada. Se eu precisar que você pregue a palavra, você vai estar ali buscando as coisas de Deus, você vai estar com a Bíblia preparada para aquela palavra. Irmãs, prestem atenção. Se você tem um chamado para a palavra, se Deus já te falou, você vai pregar a palavra, você diz assim, Denise, mas eu não tenho oportunidade. Denise, mas nunca me chamaram. Irmã, você não sabe se essa oportunidade não vai surgir assim. Quando vier a oportunidade, lembra que a gente falamos de sorte? Não existe sorte. Mas quando vier a oportunidade, quando você for visitar uma igreja, já aconteceu comigo, irmãs, de visitar a igreja, olha, pregador não vem, você pode trazer a palavra. O que aconteceu? A Denise estava preparada. Café com Jesus no sábado, irmãs. Acontecer um imprevisto ali, da irmã me avisar de madrugada, Denise, eu não vou poder pregar. E às vezes eu tenho vontade, irmãs, de escalar na madrugada, ligar para alguém, falar com alguém. E a madrugada, às vezes de manhã, 7 horas, como é que eu vou escalar alguém para as 8 horas? A Denise está preparada. Eu tenho uma palavra para eu pregar. Assim é você, se você tem, irmãs, se você tem um chamado para cantar, esteja preparada, leve playback. Não sei mais como é que é agora, irmãs, né? Leve playback ou leve o pendrive, não sei se ainda usa um CD. Se você tem um chamado para ministrar, esteja com a palavra de Deus preparada. Senhor, eu não sei para quando é essa palavra, eu não sei o tempo, mas eu vou estar preparada. Davi estava se preparando. E aconteceu o quê? A oportunidade. Por quê que aconteceu a oportunidade? Porque Davi estava preparado. Deus tinha um propósito para Davi. E Davi se preparou, irmãs. Não espere, assim como Daniel não esperou. Não espere o chamado. Não espere o cargo. Faça com excelência. Comece ali a desenvolver os seus dons, os seus talentos com excelência. Então, irmãs, ali, Daniel começou a fazer tudo com excelência. E aí ela faz uma pergunta para nós. Você está fazendo com excelência? Ou você está esperando se destacar primeiro? Será que nós estamos fazendo tudo com excelência antes do cargo, antes do destaque, antes da visibilidade? Falei algo ontem. As meninas do estudo bíblico, irmãs, ó, a Andressa, soldado, está sempre pronto, exatamente. Falei quem das meninas está aí que estava no estudo bíblico ontem. Ontem eu falei uma coisa, irmãs, que até hoje, assim, novamente eu retomei. Se nós não formos fiel no pouco, Deus não pode nos colocar no muito. Se você não consegue, se você não dá crédito para cuidar de uma mulher, aconselhar, orar, fazer campanha de oração junto, você não tem capacidade de cuidar de 10. Se você não cuida de uma, você não vai conseguir cuidar 10. O que é o princípio que Jesus colocou? Ser fiel no pouco. Jesus precisa sondar o nosso coração no pouco. Se você está esperando, nossa, eu preciso primeiro ser uma pregadora para estudar a palavra, irmãs. Será que nós precisamos estudar a palavra somente para alimentar os outros? Será que nós precisamos estudar a palavra somente para pregar para os outros? Se há uma espada de 2 gumes, esse primeiro tem que vir em nós. Nós não teremos autoridade se nós não vivermos. Nós não teremos autoridade para ensinar aquilo que nós não aprendemos. Nós não teremos autoridade espiritual para ministrar aquilo que nós não fomos trabalhadas primeiro. Primeiro em nós. Depois através de nós, irmãs. Então nós vamos ler agora a página 130, que nos diz assim, ó, falando sobre o nosso potencial. Quem tem o livro aí, eu vou pedir para estar abrindo, tá, irmãs? Página 130. Diz assim, ó, último parágrafo, tá, irmãs? Nossos dons espirituais são potencializados quando escolhemos usá-los e aperfeiçoá-los. O problema é que passamos tempo demais pensando no que os outros vão falar e nos esquecemos de focar em desenvolver o que Deus nos deu. Quando você focar apenas no seu propósito, Deus concederá a você favor, criatividade e ideias para que, assim como Daniel, você se destaque na multidão. Você está fazendo com excelência
o que Deus mandou você fazer, ou você está esperando Deus dar a você um lugar de destaque para fazer o que Ele mandou? O que você está fazendo, irmãs? Será que nós estamos fazendo com excelência o que Deus nos mandou? Ah, Denise, mas eu tenho promessa para pregar para multidões. Minha amada, se você não pregar para 1, 2, 5 pessoas com excelência, com capricho, como se fosse para a multidão, você não vai estar apta para pregar para a multidão. Porque o que Jesus diz? Ser fiel no pouco. Se prepare, irmãs. Como se você fosse, né? Quem tem chamado para ali, né? Palavras, se prepare como se estivesse pregando um congresso. Se prepare como se estivesse pregando a sua última pregação. Se prepare como, Denise, mas eu prego só para crente. Se prepare como se você fosse pregar ali, irmãs, numa chamada missionária, onde aquelas pessoas precisem aceitar a Deus. Peça para Deus que haja conversão, que haja salvação de vidas, que haja cura. Irmãs, se prepare, faça com excelência. Eu lembro, até eu vou contar para vocês assim, ó. Hoje, irmãs, eu meditava com isso aqui, eu lembrei da primeira live que eu fiz. Irmãs, eu lembro assim, ó, que eu fiquei tão feliz porque eu tinha feito um propósito. Eu disse assim, Senhor, quando a página fizer 700 seguidores, eu vou fazer uma live de oração. Eu quero orar por todas essas pessoas que estão na live. Eu quero agradecer elas e eu quero trazer uma palavra para elas, porque são 700 pessoas buscando o Senhor. E eu fiz, irmãs, eu coloquei um aviso, eu coloquei na página e eu fiz uma live de oração meia-noite. Meia-noite num sábado, irmãs. Foi aquele dia que bateu o número e eu fiz uma live de oração. Irmãs, nessa live, é até engraçado, mas eu lembro assim que foi o propósito que eu tinha feito com o Senhor. Tinham 4 pessoas. Tinha o meu esposo, tinha eu, porque quando nós entramos na live o nosso número conta, irmãs. E tinha 2 irmãs da minha igreja, que eram amigas. Eu lembro, irmãs, assim, que o número recorde de pessoas que entrou na live foram 7 pessoas. Mas eu lembro que eu trouxe a palavra. Eu lembro que eu orei. Eu lembro que eu agradeci a Deus. Eu disse, Senhor, essas pessoas não estão aqui, mas são 700 pessoas que eu estou tendo a oportunidade de fazer post, de levar a tua palavra, de fazer frases que incentivem, de incentivar essas pessoas, Deus. E eu te agradeço. Irmãs, eu lembro assim que eu fiquei muito nervosa. Eu lembro que eu não apareci. Irmãs, eu não consegui aparecer. Eu virei a câmera e eu coloquei a Bíblia atrás. Então eu só falei, irmãs. Foi uma luta, mas eu tinha feito esse propósito com Deus, irmãs, de estar ali agradecendo. Por quê, irmãs? Por que eu estou contando esse testemunho? Porque eu lembro, irmãs, da emoção, da felicidade, mesmo que tivesse apenas 4 pessoas e uma ainda fosse meu esposo. No caso, eu trouxe a palavra para 2 mulheres, irmãs. Mas eu sabia que eu não estava fazendo por causa de números. Eu sabia que eu não estava fazendo se entrasse 100, 50, se entrasse 10, ou se mesmo tivesse só meu esposo. Eu sabia que eu estava fazendo porque era um propósito que eu tinha feito para Deus. Eu sabia que era um propósito, Senhor, eu preciso te agradecer. Eu preciso levar a tua palavra e eu preciso, dizer, o Senhor é bom, o Senhor está aqui e é por causa do Senhor, não é por causa desses números, é por causa do Senhor que eu estou agradecendo, irmãs. Então, nós precisamos fazer com excelência antes do cargo, antes da posição, antes de aparecermos, irmãs. Por quê? Porque Deus vê o desejo do nosso coração. Deus olha a intenção do nosso coração. Então, o que ela diz aqui? Que nós pensamos nos outros. Nós pensamos no que vão falar e nós guardamos nossos dons. Nós guardamos o que Deus, nós retemos. Por quê? Porque, se for de Deus, eu vou ser levantada para a multidão. Não, irmãs, é de Deus. Se for multidão, glória a Deus. E se for para uma pessoa que você vai levar a palavra, se prepare, pregue, porque talvez a vida dessa pessoa, irmãs, depende de toda uma família. Talvez você ganhando essa pessoa, você vai ganhar toda a sua família. Você está deixando um legado. Na vida pode ser de uma pessoa. Ser fiel no pouco, irmãs. Então ela fala aqui, bom dia, Rose. Ela fala o que? Sobre excelência, irmãs. E o que ali ela traz para nós? Que em Daniel havia um espírito de excelência, irmãs. Olha que pedido de oração, Senhor. Eu quero ser excelente, não para me aparecer, não por causa dos outros,
mas porque eu quero entregar para ti o meu melhor, porque eu quero fazer para o Senhor. Ah, Deus não é perfeito, mas é o meu melhor. Deus, olha, eu não consigo fazer o que o Senhor merece, mas o meu melhor eu estou fazendo. Bom dia, Nath, bom dia, Cris. Então, irmãs, ali, ó, não para os outros, independente de pessoas ou cargo, dê o seu melhor. Ela coloca ali no livro também, ela diz que está entrando, né, irmãs, um espírito de mediocridade, que as pessoas estão fazendo de qualquer jeito, que as pessoas não têm temor, que está entrando também ali uma passividade na igreja, e daí ela diz assim para nós: você não é todo mundo. Irmãs, não importa se todo mundo está esfriando. Não importa, eu até às vezes ouço assim, porque o amor dos outros está esfriando. Irmã, não importa o amor dos outros, importa o teu. O meu aqui, a chama tá viva, a chama tá acesa. E eu quero estar assim até ele me chamar, seja amanhã, seja depois, seja quando Jesus voltar. Eu não quero estar fria, eu não quero estar fria. Ah, mas Denise, tá todo mundo... Não importa, irmã. Você tem que estar viva, você tem que estar acesa, você tem que estar quente. Por quê? Porque Deus não gosta de café, de morno, né, irmãs? Deus não gosta de pessoa morna. Ali no quarto de guerra a gente até faz a alusão ao café morno, café frio, orações quentes, mornas, frias, né, irmãs? Então nós não somos todo mundo. Não seguir pelos padrões do comodismo. Você deve ser guiada pela excelência do céu. Será que nós apresentamos a excelência do céu? Não, irmãs. Tudo que é de Deus é bom, é perfeito, é agradável. Nós não somos perfeitas. Mas o nosso melhor nós precisamos entregar. Eu não faço isso, né, como eu gostaria. Por exemplo, irmãs, eu acho que eu tenho muito que melhorar na pregação, nos ensinos para vocês entenderem melhor, enfim. Eu não faço, irmãs, com perfeição. Mas o meu melhor hoje eu estou dando para Deus. Não é perfeito, não. Mas eu tento fazer com excelência. É isso que Deus quer de você, irmãs. Deus não quer perfeição. Deus sabe que nós não somos perfeitas. Mas Deus quer que aquilo que a gente entregue seja feito com vontade. Deus quer que aquilo que você está fazendo seja com a sua excelência. Seja da melhor forma que você consegue, irmãs. Então, nós precisamos não se acomodar, irmãs. Nós não podemos nos acomodar. Vamos para a página 136, ver o que ela fala sobre essa excelência, irmãs. Página 136, quem está com o livro. Diz assim, para nós. Algumas pessoas dirigem carros que não são lavados há 6 meses. Elas dizem: mas é só um carro velho, eu já estou pensando em comprar outro. Se você não cuidar do que tem hoje, como Deus poderá abençoá-la amanhã? Independente se você tem muito ou pouco, se o que você tem está velho ou novo, cuide bem do que Deus lhe confiou, a mordomia. Orgulhe-se disso. Lembre-se da fala de Jesus na parábola, Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Nós representamos um Deus que não é um Deus desleixado. Ele não faz nada atropelado, nada de segunda mão. Deus é excelente em tudo que faz. Isso não significa que você somente será digna de representá-lo se você for a melhor em tudo. No entanto, mostra que você deve cuidar do que você tem da melhor forma possível. O que separa o sucesso do fracasso não é a falta de potencial, é a falta de disciplina. Por que Daniel se destacou em meio a tantas pessoas? Porque ele tinha uma vida disciplinada. Se você deseja acelerar o seu potencial e brilhar, precisa ter disciplina. Não apenas para orar, ler a Bíblia, mas também para segurar a língua, para ser grata
e para ser obediente. Vai sim, Andréia, nosso livro, tá, irmãs? Vê que algumas irmãs estavam perguntando é esse daqui, tá, irmãs? Então, assim, ó, o que que tá dizendo aqui? Que nós precisamos largar, irmãs, até mesmo esse espírito de preguiça. Hoje no nosso áudio, até peço que vocês escutem, irmãs. Olha, uma palavra muito forte sobre preguiça. Nós não somos todo mundo, está todo mundo esfriando. Eu não sou todo mundo. Está todo mundo, Denise, não tem temor na igreja. Igreja geral, né, irmãs? Eu não estou falando de templo. Eu não sou todo mundo. Ah, está todo mundo fazendo as coisas para Deus de qualquer jeito. Eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Ela até brinca ali, né, irmãs? Que nós ouvimos muito isso da nossa mãe. Então, o que que nós fazemos? Nós fazemos com excelência. Não perfeição, mas o nosso melhor nós damos a Deus. Irmãs, oferta não é só dinheiro. Oferta é seu tempo a Deus. Oferta é prioridade a Deus. Oferta para o Senhor é como você trata as pessoas, é como você ora por alguém. Tudo isso, irmãs, é oferta. Você está fazendo tudo isso de forma excelente? Deus pode dizer hoje, olha, ela me dá o seu melhor. O melhor que ela tem, ela me dá. O melhor que ela tem, ela me entrega. Página 136, e eu li um pouquinho da 137, tá, Tati? Essa parte ali, sobre nós levarmos uma vida excelente. E aí ela coloca, irmãs, essa excelência como forma de adoração. Irmãs, é lindo isso. Quando nós entendemos, Senhor, a gente, né, cuida de uma pessoa, mas eu cuido com excelência. Senhor, eu faço apenas uma coisa, mas eu faço com excelência, eu faço como se fosse para o Senhor. Mas para essa excelência, irmãs, ser o melhor, ser o que nós podemos dar, nós vamos precisar de quê? Disciplina. Eu achei linda essa frase, até dividi no nosso grupo. Diz assim, ó, o que separa o sucesso do fracasso não é a falta de potencial, é a falta de disciplina. Muitas vezes nós não temos, vamos usar como exemplo, uma vida espiritual melhor. Não é porque nós não temos potencial, não é porque nós somos burras, não é porque nós não temos capacidade de aprender, é porque nós não temos disciplina para aprender. Eu coloquei no domingo, acho que foi domingo ou sábado, eu ministrei ali nos stories, algo que eu ministro no quarto de guerra. Eu perguntei assim, você já leu a Bíblia toda? No próximos stories eu coloquei assim, ó, quanto tempo de conversão você tem? E no próximo eu coloquei assim, se você tivesse começado a ler um capítulo da Bíblia por dia, quando você se converteu, você já teria lido a Bíblia toda. Claro, né, irmãs, exemplos ali de pessoas que têm mais de 3 anos. Se nós, tá, irmãs, começarmos a ler um capítulo da Bíblia por dia, em 3 anos e 2 meses, mais ou menos, nós vamos ter lido a Bíblia toda. Se você tem 10 anos de conversão, quantas vezes você poderia ter lido a Bíblia toda? Lendo um capítulo por dia, irmãs. Isso o que é? É constância. Isso é disciplina. E eu digo mais, irmãs, até quando eu trabalho constância para as meninas eu falo. Quem não lê todos os dias um capítulo da Bíblia não vai conseguir ler 10. Quem não vence um capítulo da Bíblia por dia não vai ter uma disciplina espiritual de ler a Bíblia todos os dias. Pode até ler, Denise, eu leio mais, mas leia assim, ó, um dia lê bastante, outro dia lê pouco, não tem constância, irmãs, não é quantidade, é a gente fazer todos os dias. Se você não consegue vencer um capítulo da Bíblia, irmãs, imagina um livro todo. Imagina a Bíblia toda, que são 66 livros. Isso é disciplina, irmãs. É disciplina. Se você não consegue orar 5 minutos por dia, você não vai conseguir orar 1 hora, nunca. Você não consegue vencer as pequenas coisas, como que você vai vencer o gigante? Você não consegue vencer o seu eu, a nossa carne. Como que a gente vai estar vencendo o inimigo, um principado, uma potestade, se nós não conseguimos vencer muitas vezes nem a nossa carne? Isso é disciplina, irmãs.
Nosso potencial é desenvolvido quando nós colocamos disciplina. E eu estou falando nesse momento das coisas espirituais. Nós precisamos ter disciplina para orar. A oração não é emoção. Nós não oramos quando temos vontade. Nós não oramos ali quando nós sentimos um arrepio na pele. Eu estou sentindo arrepiada, eu estou sentindo vontade de chorar. É a hora de orar. Não, nós oramos porque nós decidimos. É o momento da minha oração, eu vou orar. Eu vou orar porque eu acordei e eu quero estar agradecendo pela minha noite, agradecendo a Deus pelo dia que eu vou ter. Eu vou orar porque eu decido, antes de dormir, orar, entregar o meu dia a Deus, entregar a minha noite, o dia de amanhã a Deus, agradecer. Oração, irmãs, é decisão. Oração é disciplina. Leitura bíblica também. Disciplina, irmãs. Potencial é desenvolvido quando nós temos disciplina. Quando nós decidimos, eu vou fazer não o que minha carne quer, não o que eu acho que eu quero, porque muitas vezes nós somos levadas pelas emoções, é quando nós escolhemos ter disciplina espiritual, irmãs. Então, muitas vezes, o que separa uma pessoa, irmãs, uma pessoa nós olhamos, nossa, isso é uma pessoa de sucesso. Talvez não é nem o potencial que ela tem. Talvez foi a disciplina que ela aplicou para ela chegar naquele lugar. Talvez foi a disciplina que ela aplicou, irmãs, deixando de fazer coisas que ela queria, porque ela sentia que ela precisava. Eu quero deixar uma frase para vocês, que eu uso muito em atendimento, que eu digo que é a verdade, mas é a verdade em amor. E eu quero falar para vocês, irmãs, como se vocês estivessem nesse momento, sabe? Eu estou falando a verdade para vocês, mas eu quero falar em amor. Eu sempre, quando é preciso, né, mas algumas pacientes é preciso a gente trabalhar e elas têm esse sentimento de amor, de cumplicidade, liberdade para eu estar ministrando isso sobre a vida delas. Mas eu digo assim, acredito que nessa live tem mulheres adultas. Acredito que não tenha nenhuma criança, que se você está assistindo, você tem pelo menos consciente do que é certo, do que não é certo, você tem consciência, você tem ciência. Então eu quero ministrar algo na sua vida. Nós mulheres que estamos aqui, somos adultas. Nós crescemos. Não vou entrar em méritos de trauma, de criança, né, que não cresceu, apego, afeto, não. Eu quero dizer para você que você é adulta. Você cresceu assim como eu. Nós, mulheres adultas, nós, mulheres de Deus, nós, mulheres sábias que estamos buscando sabedoria, estamos buscando uma vida espiritual em abundância, estamos buscando a Deus de todo o nosso coração. Nós fazemos o que é preciso. Criança faz o que quer. Criança faz birra quando não quer fazer alguma coisa. Pessoa adulta faz o que é preciso ser feito. Pessoa adulta precisa ir trabalhar, ela vai. Por que não trazermos esse princípio para a nossa vida espiritual? Eu sou adulta. Eu faço o que precisa ser feito. Eu faço o que precisa ser feito porque eu cresci. Porque eu quero crescer em Deus. Porque eu sei que Deus é uma fonte inesgotável, porque eu não quero apenas molhar os pés, porque Deus, eu quero molhar os pés, o joelho, eu quero molhar o corpo todo, eu quero mergulhar. Ezequiel fala, irmãs, daquele rio, Ezequiel diz, olha, eu molhei os pés, andei mais um pouco, Ezequiel não ficou parado. A vida espiritual é feita de ação, você não vai conseguir mergulhar nas águas de Deus, você não vai conseguir molhar o corpo todo se você quiser ficar parada. Para isso, em amor, eu quero te falar o que eu ministro muitas vezes para mim, irmãs. É necessário muitas vezes eu pegar a agenda, abrir a agenda e ter ali. Você é adulta, você faz o que precisa ser feito. Você é adulta, o que você precisa fazer hoje? Eu preciso cumprir com os meus compromissos e as minhas obrigações. Porque eu quero, não. Tem dia que eu quero ficar na cama, tem dia que eu quero ficar, irmãs, eu amo chimarrão, ficar com meu chimarrão, lendo um livro. Não, mas eu não posso. Eu sou adulta.
Pessoas adultas fazem o que precisa ser feito. Nós somos mulheres de Deus, nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito, seja na sua casa, seja na sua vida espiritual, seja no seu trabalho, seja no seu casamento. Nós precisamos crescer, nós precisamos ter disciplina espiritual, nós precisamos, antes de vencer o mundo, antes de vencer tribulações, antes de vencer potestades, principados, nós precisamos vencer a nós mesmas. Como que nós vamos fazer isso? Decidindo. Oração, sim, mas a oração o que é? Orar com ação. Deus, eu vou orar. Me dá graça, me ajuda. Oh Deus, me ajuda, me dá força espiritual, me fortalece na tua força, no teu poder, Senhor. Mas eu também decido, Pai. É difícil, mas me ajuda, segura na minha mão, não deixa eu cair, não deixa eu desistir, me ajuda, Senhor. Isso é disciplina, irmãs. Disciplina em Deus, irmãs, é diferente do que a disciplina humana. Uma pessoa que tem disciplina humana, ela pode tentar fazer várias coisas e muitas vezes, não são todas, talvez ela não vai conseguir. Mas se uma pessoa, irmãs, que não tem o Espírito de Deus, consegue muitas vezes colocar um objetivo, um foco e não desistir, imaginem eu e você, que temos um Espírito de Deus na nossa vida. Imagina eu e você que tem o Espírito Santo dizendo para nós, você pode porque eu te fortaleço. Você pode porque você é mais do que vencedora. Você pode porque eu que determinei a sua vida. Você pode porque esse chamado não foi o homem que te deu, fui eu que te dei. Você pode porque você tudo pode porque eu te fortaleço. Imagine, irmãs, quando nós unimos a fé com a ação. A nossa força de vontade, mas o poder e o Espírito de Deus, que o que o Espírito de Deus diz, o que Paulo diz para nós? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus disse para Paulo, e Paulo diz o quê? Quando estou fraco é que sou forte. Talvez você pense, eu li um comentário ali que passou muito rapidinho, disse assim, ó, eu estou desanimada. Nós vamos ficar desanimadas. Nós vamos estar cansadas, nós vamos cansar, nós vamos desanimar, tem dias que nós vamos chorar, tem dias que a gente vai dizer, Senhor, eu não aguento, irmãs. Tem dias que a gente vai chorar aos pés de Deus e dizer, Senhor, eu não estou aguentando. Mas a Bíblia diz, o que Deus quer dizer para você nessa manhã, minha filha, o poder não é o seu, é o meu poder. A força não é a sua, é a minha força. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, irmãs, nós vamos conseguir desenvolver o nosso potencial. Nós vamos conseguir ser essas mulheres que brilhem. Eu acredito que brilhar, irmãs, é em Deus. Não é brilhar humanamente, não é brilhar num status social, num cargo. Eu acredito que o brilhar, irmãs, é Deus olhar para nós e dizer assim, a minha filha está fazendo o que eu a chamei para fazer. A minha filha está cumprindo qual propósito? O que eu desenhei para ela, o que eu escrevi para ela, o que eu planejei, o que eu a criei para ser, é o que minha filha está fazendo. Por isso ela está brilhando. E o que a Bíblia diz? Que ali, irmãs, nós não conseguimos esconder uma lamparina. Jesus disse, alguém pode pegar uma lamparina e colocar embaixo da cama? Não. Jesus ainda disse, ela é colocada num lugar de destaque. Por isso, irmã, se você estiver cumprindo o propósito de Deus, se você estiver avançando em Deus, se você estiver fazendo com excelência, não perfeito, irmãs, excelência diferente de perfeição, falamos sobre isso. Não queira se esconder. Você não vai conseguir se esconder, porque é o próprio Deus que vai te colocar numa posição de destaque, não humanamente, como eu falando, mas segundo a vontade dele para a sua vida. Terminando aqui, irmãs, tá? Eu anotei para nós aqui o que ela diz assim, ó. Que quando nós paramos de aprender, nós paramos de crescer. Deus procura pessoas que estejam preparadas para o crescimento. Irmãs, nós nunca vamos saber tudo. Até uso essa frase no quarto de guerra. Quem fez, as meninas que estão aí, sabe que o que eu digo lá na primeira aula, na aula de apresentação. Ninguém é tão burro que não tenha nada para... Ninguém é tão burro que não tenha nada para ensinar. E ninguém é tão inteligente que não tenha nada para aprender.
Então, irmã, se nós queremos crescer, nós precisamos aprender. Se nós queremos crescer, nós precisamos de pessoas dispostas, pessoas de Deus que estejam ali disponíveis para nos ensinar. E nós precisamos ter esse coração ensinável, porque nós não sabemos tudo. Tem aulas, irmãs, do quarto de guerra, que eu sou tão ministrada através da vida das mulheres, que eu digo, Senhor, que honra eu poder estar aqui ministrando para essa mulher de Deus. Olha o que ela está falando, olha quanta sabedoria é para eu estar aprendendo. E eu estou tentando ministrar algo da tua parte, Deus. Nós precisamos ter esse espírito ensinável se nós queremos aprender, porque nós não sabemos tudo, irmãs. Nós precisamos de humildade. Você não vai aprender tudo só para você passar para as outras. Eu escuto muito isso. Eu quero aprender porque eu tenho que ensinar. Não, irmãs. Primeiro, Deus quer fazer em nós. Tudo que Deus quer fazer através de você, Deus primeiro vai ministrar o seu coração. Tudo que Deus quiser usar na sua vida, primeiro Deus vai fazer em ti. Vai haver transformação. Até eu uso uma frase no treinamento, eu digo para as meninas o quê? Ferida fechada, ministério aberto. Quando você ganha uma vitória, quando você ganha uma luta, quando você ganha da parte de Deus, né, irmãs? Pela nossa força a gente não ganha nada, irmãs. É tudo pela graça de Deus. Mas quando nós ganhamos algo, uma luta espiritual, quando nós vencemos uma luta ali maligna em Deus, nós ganhamos autoridade espiritual. E ali é um ministério aberto, a gente pode ministrar na vida de outras pessoas. Olha, eu não sei de ouvir falar, eu vivi, mas Deus me deu vitória. Eu passei, mas Deus esteve comigo. Eu ali lutei, achei que eu ia desistir que nem você, mas Deus segurou na minha mão e eu não parei. Você não vai parar, foi o louvor que nós começamos, irmãs. Vamos para a página 140. Terminando nossa live, terminando o nosso capítulo, eu quero estar dividindo com vocês essa parte, assim, irmãs, que eu fiquei muito emocionada. Essa parte linda aqui desse capítulo, que ela diz assim, ó. Não. Você tem que dar o seu melhor, fazendo exatamente o que faz. Não existem tarefas pequenas demais, porque Deus não desperdiça nada. Lembra? Você tem que começar a se desenvolver agora, aí mesmo onde você está. Se, por exemplo, sua ocupação hoje é cuidar da família em tempo integral, você não é apenas uma dona de casa, você é a principal influência e referência para seus filhos. Isso é muito poderoso. Existe muito valor em tudo que Deus confiou para você fazer. Então, aprenda a fazer o melhor. Quando Deus vê você se preparando, Ele abre outras portas que você nem imagina. Se nenhuma porta está sendo aberta, não fique desencorajada. Apenas continue desenvolvendo os seus dons. Uma hora, a porta que você tanto sonha se abrirá. Não se preocupe com quem está à sua frente. Ou quanto tempo vai demorar para você chegar. Apenas permaneça crescendo, aprendendo e se preparando. Quando você estiver pronta, as portas se abrirão. Eu li uma vez que os lugares mais ricos da terra não são os que têm petróleo ou minas de diamante. Os lugares mais ricos da terra são os cemitérios. Enterrados lá estão negócios que nunca saíram do papel. Livros, irmãos, desculpa, eu me emociono nessa parte. Livros que nunca foram escritos. Músicas que nunca foram cantadas. Sonhos que nunca ganharão vida. Potenciais que nunca foram descobertos. Não deixe o seu potencial parar no cemitério. Sonhe, viva, cresça e brilhe. Amém? Vamos orar? Vamos orar, irmãs.
Senhor, meu Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus, pela vida das tuas filhas. Obrigada, Senhor, por esse livro que estamos compartilhando, lendo, aprendendo, por tanto aprendizado. Obrigada, Deus, pelo teu Santo Espírito, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos levanta, que não deixa a gente cair, Deus, que nos fortalece até mesmo na nossa fraqueza. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não tem desistido de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não quer perfeição, mas o Senhor quer, Deus, que aquilo que nós temos, nós venhamos te entregar e fazer de todo o nosso coração. Pai amado, eu oro por aquelas mulheres que se sentem incapazes, por aquelas mulheres, Deus, que estão ali, talvez como nós lemos, mas eu sou apenas dona de casa. Oh, Deus amado, mostra, Senhor, para a tua filha o quão poderoso é esse ministério. Mostra para tua filha o quão gratificante, Deus, é ela te servir, é ela pastorear essa casa, é ela cuidar dessa família que o Senhor a deu. Pai amado, que todo complexo de inferioridade, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, eu não sou disciplinada, caia por terra, Deus. Tira do nosso coração, Deus. Tira, Senhor, da nossa mente, Senhor, toda a crença limitante, tudo aquilo que nós colocamos como desculpa. Oh, Deus amado, que nós possamos, Deus, desenvolver talentos, dons, sermos mulheres preparadas para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós e através de nós. Oh, Deus, que nós possamos cumprir com excelência, Deus, aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Seja no nosso lar, seja escondida, seja no secreto, seja ministrando, seja orando, seja ombreando, ofertando, acolhendo, ouvindo, não sei, Pai, eu não sei o que tuas filhas, Deus, foram chamadas para fazer, mas eu sei, Pai, que aquilo que o Senhor planejou, que aquilo que o Senhor determinou, que aquilo que o Senhor tem para cada uma delas, Deus, é melhor, é maior do que elas esperam. E eu sei, Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tuas filhas têm pensado, crido ou imaginado, Deus. Por isso eu peço, Deus, esse espírito de excelência, eu peço um espírito de ousadia, eu peço, Deus, como diz lá em Eclesiastes, que aquilo que o Senhor tem colocado à mão, tuas filhas façam com todas as suas forças. Que sonhos, projetos, livros, Deus, pregações, eu não sei o que o Senhor tem para cada uma. Não venham parar, Senhor, no cemitério. Mas que aquilo que o Senhor determinou para nós fazermos, Deus, nós venhamos entregar. Nós venhamos te dar, nós venhamos te ofertar. Que a gente não se ache em falta, Deus. Mas que o teu Santo Espírito não falte, Senhor, para a gente conseguir fazer tudo isso. Nos ajuda, Pai. Ser conosco, porque sem o Senhor nós não conseguimos. Abençoa, Pai, cada uma, recompensa, dá aquilo que essa mulher precisa no dia de hoje, Deus. Seja ânimo, seja saúde, seja ousadia, seja coragem. Oh, Deus, fortalece a tua filha, Deus. Aquela que está triste, que seja animada, fortalecida pelo teu Santo Espírito e pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém, irmãs. Eu quero estar agradecendo a cada uma de vocês. Eu quero estar convidando vocês para hoje, irmãs, estarem ouvindo. Quem não ouviu, ó, acho que aí aparece espelhado, né? A palavra de hoje do nosso devocional é: a mulher sábia não é preguiçosa. Irmãs, uma palavra assim de exortação, mas uma palavra que falou muito ao meu coração. Convido vocês, o áudio é bem curtinho, a estarem ouvindo, irmãs, porque muitas vezes nós não percebemos que a preguiça, ela está roubando nossa alegria, ela está ali matando nossa vida espiritual, e muitas vezes nós aceitamos, nós deixamos isso entrar para o nosso coração. Então, assim, ó, assistam, ouçam essa palavra, tá no nosso canal do YouTube, e recebam. Porque não é somente sobre ouvir, é a gente receber, Senhor. Eu vou mudar minhas palavras. Falei muito do poder das palavras nesse áudio. Vou mudar minhas palavras, vou mudar a forma como eu penso. Eu vou colocar a minha fé em ação.
Amém, irmãs? Até semana que vem. Se Deus permitir, se for da vontade de Deus, nós estaremos acabando essa jornada, tá, irmãs, do Clube do Livro. Você que não assistiu, você que perdeu, você que talvez entrou aqui e disse, olha, eu tô perdida, entrei a primeira vez, o que tá acontecendo? Que livro é esse? Quem é essa mulher? O que eu tô fazendo nessa página? Primeiramente, você não está aqui por um acaso, você está aqui porque era da vontade de Deus que você recebesse a palavra de hoje. Depois, em segundo lugar, as lives estão salvas. Tem sido uma bênção, irmãs. Não porque eu estou fazendo, mas porque o livro é uma bênção, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E tem sido uma bênção estar com vocês toda sexta-feira. Deus tem trabalhado tanto, irmãs, tanto em mim através desse livro. Olha, cada semana eu digo, Senhor, eu estou vivendo o que eu estou ministrando na sexta-feira. Isso é Deus, irmãs, trabalhando em nós e através de nós. Amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, nós temos um encontro marcado pelo Google Meet. Nós estamos nos vendo, nós estamos ali, né, irmãs, com essa, eu digo assim, não é um calor humano, mas é ali a gente se vendo, né, umas tomando café, eu tomando chimarrão, algumas trabalhando, algumas dirigindo, mas nós estamos ali juntas, tá? Às 8 horas da manhã, pelo Google Meet, no nosso encontro semanal, Café com Jesus. E as amigas, irmãs, Deus tem uma palavra para nós. Você é minha convidada, você é nossa convidada, porque não é sobre a Denise, é sobre as amigas de Jesus. O link, tá, irmãs? É disponibilizado pelos grupos do WhatsApp, tá? Para entrar nos grupos do WhatsApp, você pode ir ali na bio, colocar o link uns minutinhos antes. A única coisa que eu peço, tá, irmãs, é que a gente entre de câmera aberta. Já que não nos conhecemos, já que não estamos tomando café, né, numa mesa linda, abençoada, se vendo, se abraçando, que é tão gostoso. Pelo menos esse contato visual, tá? Eu vi sobre o livro. Irmãs, eu estou orando, olha, é muito livro, muita coisa boa que a gente tem. Eu estou orando para Deus, né, falar comigo. O que Deus tem? O que Deus quer? A Denise quer um monte, irmãs. A Denise já tinha até separado um livro. A Denise quer todos. Eu quero ler todos os livros com vocês. Mas é sobre o que Deus tem para nós para esse tempo. O que Deus quer para nós esse tempo. Então peço que vocês me ajudem em oração. Sei que Deus está preparando o próximo livro com muito carinho. Porque é o que nós vamos precisar para esse tempo. Amém? Beijo no coração, irmãs. Deus abençoe, uma sexta-feira abençoada. E não esqueçam, se você não ouviu, irmãs, ouçam. Não é porque fui eu que gravei, mas é porque o áudio de hoje, irmãs, tá uma bênção. Tá uma bênção. Escutem, mandem para as amigas, porque Deus quer falar com vocês. Continuar falando, porque eu creio que Deus já falou conosco nessa manhã. Um beijo no coração, irmãs. Deus abençoe.